Oi, gente. Eu sou a Manu. Tô indo trabalhar de novo. Tô gostando de fazer esses vídeos indo trabalhar com vocês e durante esse caminho e conversando com vocês sobre coisas que acontecem no cotidiano e, e desabafando e tendo reflexões. Então, bora lá? Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa e me veio uma reflexão a respeito de como que a gente cresce e a gente enraiza dentro da gente essa coisa de não de dizer não, de se prejudicar por causa das pessoas, de dizer não pra gente para não dizer não para outras pessoas, essa coisa de sempre, sempre, sempre a gente ser prejudicados, né? Aí uma pessoa estava me contando uma história que é o seguinte, que ela estava trabalhando numa empresa e lá na empresa elas usavam um e-mail. E nesse e-mail eles trabalhavam e que elas utilizavam para trabalhar, para mandar para outras empresas, enfim. E quando ela foi desligada dessa outra empresa, ela pediu para trocar a senha, para mudar o e-mail, enfim. Só que a empresa não mudou. E ela continuou recebendo e-mails relacionados à empresa 6 meses após o desligamento dela da empresa. E ela, analisando os e-mails, viu que tinha e-mail que tinha coisa inapropriada. E ela tendo coisas inapropriadas, enfim, ela resolveu deletar o e-mail. Porque ela pensou que posteriormente isso poderia prejudicar. E como esse e-mail, quando ele foi criado com todos os dados dela, ela pensou que poderia ser prejudicado e deletou. E depois essa pessoa veio me perguntar o que eu achava, enfim, como que eu pensava. Eu falei assim, não, tá certo, porque afinal de contas, se acontecesse alguma coisa que fosse parar em justiça e tudo, a empresa não ia simplesmente tirar a responsabilidade dela dos acontecidos, porque o e-mail estava lá, os dados dela estavam lá, então ela estava ciente de tudo que estava acontecendo. Então que ela realmente ia deletar isso. E quando ela saiu e foi lá na empresa e pediu a eles para tirar os dados dela, para inativar esse e-mail, enfim, para eles tirar, né, todas as informações do e-mail e eles continuaram utilizando, então mostra também a má fé em relação aos dados delas, né, com a utilização do e-mail, né? Então eu fiquei pensando nisso depois, eu falei assim, né, a gente fica tão enraizado dentro da gente que se a gente fizer algo que não algo que vai tipo assim nos livrar, que não vai nos prejudicar, porque na verdade isso aí não ia prejudicar ela, porque se ela foi lá, mandou tirar o e-mail, mandou tracar, e isso aí já é próprio da empresa. Se é algo que era utilizado por ela quando ela era funcionária e ela foi desligada da empresa, automaticamente a empresa deveria já tirar a utilização desse e-mail, né? E não fez isso. E eles não fizeram. E eles continuaram usando. Então, e estava com o dado dela, então isso já tinha que ser da empresa. Eles mesmos tinham que tirar o dado. E a gente mesmo fica preocupado, fica pensando, não, será que eu prejudiquei? Será que eles vão perder os dados? Será que... E ela não estava pensando que isso posteriormente podia ser prejudicar ela mesma com isso. Então a gente tem que pensar em que momento da vida da gente a gente se perdeu na questão de que, tipo assim, como que o outro é mais valorizado do que a gente?
Por que que a gente tem que preocupar se vai prejudicar o outro, sendo que a gente será prejudicado? Porque é assim que está acontecendo atualmente. Atualmente a gente está deixando a gente de lado, a gente está se preocupando com a opinião dos outros, a gente está pensando se não, querendo deixar que a pessoa fique perto da gente, por mais que essas pessoas estão prejudicando a gente, mas a gente deseja que elas fiquem com a gente. Mas a gente está sangrando, a gente está doendo, está fazendo a gente sofrer, está prejudicando. E isso não pode acontecer. A gente tem que aprender a ser livre, a gente tem que aprender a deixar com a gente apenas pessoas que nos fazem bem, pessoas que nos valorizam, pessoas que vai acrescentar algo na nossa vida. E perder esse medo de que se a gente vai fazer algo que vai deixar a gente bem e que infelizmente o outro vai embora, que vá. E se a gente tem que conviver às vezes que sozinho, que ficamos sozinhos e que convivemos com isso, porque se essa pessoa vai embora, é que ela tem que ir. Mas vai vir pessoas que realmente vai agregar, que realmente vai dar valor, que realmente vai ser especial e que a gente realmente vai crescer, porque às vezes a gente não cresce, não desenvolve, não muda, né, na vida da gente, porque a gente não deixa ir, a gente não deixa não fica com medo desse tempo sozinho, a gente fica com medo de falar não, a gente fica com medo de só prejudicar, sendo que nesse caso, por exemplo, não é prejudicar a empresa, no caso, a pessoa em si, sendo que na verdade, num momento ou outro que seria prejudicar era ela. Mas a gente tem que ter medo, a gente tem que pensar em prejudicar nós mesmos. Qual momento é que o outro é mais importante do que nós? A gente tem que pensar nisso. Qual é o momento que a gente se perdeu, em que a gente tem que valorizar mais o outro do que a gente mesmo, cuidar mais do outro do que da gente mesmo, né? Como que a gente vai conseguir cuidar do outro? Como a gente vai conseguir fazer com que o outro fique bem? Como que a gente vai conseguir até mesmo ser feliz, até mesmo prosperar e ir para frente, se o que a gente pensa é só no outro? A gente tem que entender que tudo parte da gente. Tudo parte da gente. Se a gente está feliz, a gente consegue fazer o outro feliz. Se a gente está próspero, a gente consegue ajudar o outro. Se a gente consegue desenvolver alguma coisa, a gente ajuda os outros a desenvolver alguma coisa, algum trabalho, algum projeto, a gente ajuda. Porque tudo parte da gente. Até mesmo, né, eu pensando aqui, até mesmo quando tem nos mandamentos de Deus, fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. Então, como que a gente vai fazer uma coisa para o próximo se a gente não faz com a gente mesmo? Então, a gente tem que pensar tudo isso. Então, fica essa reflexão para nós esse dia de hoje. Tá? Se você gostou, dá um like, inscreva nesse canal. Se você tem uma sugestão de vídeo, se você quer que eu fale uma reflexão de alguma coisa, deixa aí